E aí, tudo bem? Sou o professor Moacir Carneiro, autor de 41 obras na área de educação e organização do ensino, e sou professor de legislação da educação. Minhas principais obras nesta área são LDB Fácil, BNCC Fácil e PNE, Fio Desafios do Plano Nacional de Educação. O que pretendo fazer hoje? Exatamente apresentar uma proposta metodológica para estudo da LDB e com foco, no caso de hoje, com foco na educação básica. Veja como se pode proceder. Você pode usar mais ou menos tempo. Só que às vésperas de um concurso, temos que economizar tempo aprendendo mais. Muito bem. Eu vou lhe apresentar um método que denominei 4D. Se você observar bem as duas colunas, a coluna da direita e a coluna da esquerda, o método 4D está aqui representado exatamente nesse painel que está em tela e que contém os termos direcionamento, decomposição, densidade e domínio na coluna à esquerda, repetidos na coluna à direita, porém de forma inversa. Isso, fundamentalmente, é o método 4D. A ideia operativa a ser trabalhada é focar a LDB como uma totalidade constituída de dispositivos, e aí, atenção, articulados. Veja esta imagem. Você observa que aparece só uma coluna e agora já com a sequência com a qual nós vamos trabalhar. Assanhei a sua curiosidade, mas antes de prosseguir, vamos caminhar em um contexto motivacional breve, ressaltando o quê? A importância e a oportunidade relevantes desse contexto, na moldura do ano que nós vivemos, o ano 2024. Este ano aguarda você com muitos concursos. Nada deve ser mais positivo para a gente do que concretizar uma ideia quando a hora chega. Como vai a sua agenda de preparação para os concursos de 2024? O que posso e o que devo lhe dizer? Repense essa agenda e se recompense nela e com ela, fecundando sua memória emocional com a ideia do cancioneiro popular. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou seja, você não vai esperar acontecer. Assuma logo o seu plano de voo. O céu é o limite para quem se decide vencer. Pense forte. Eu sou o meu próprio limite. Mentalize esta ideia estratégica. Que tal a gente conversar sobre o método 4D que, focado no estudo da LDB, poderá auxiliar você em sua programação diária, semanal, mensal e contínua de estudo? Antes de responder, porém, vou lhe fazer um sucinto relato de minha experiência como professor da legislação da educação. Eu trabalho com essa temática desde 1969, são 55 anos de experiência. Uma bela quilometragem, não é verdade? Ao longo dessa caminhada, ministrei aulas, dei cursos em universidades e, não menos importante, produzi e publiquei 21 obras nesta área. Dentre elas está o LDB Fácil, na 25ª edição, que certamente você conhece, e a edição em versão atualizada à sua disposição. Mas eu vou além. Ao longo desse percurso, percebi também existir um esforço quase sobre-humano por parte daqueles e daquelas que buscam ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre a LDB, dentre os quais estão quantos e quantas que vão se submeter a concurso público em breve. Compreendo. De fato, é uma jornada preparatória, desafiadora e cansativa. Por isso mesmo, querendo auxiliar você, apresento o painel de visualização do método 4D. De que se trata? Você já me pergunta. E me pergunta com razão. O método 4D é um desenho metodológico. Se você quiser, é um roteiro metodológico que visa o quê? Exatamente a facilitar a caminhada de estudos do conteúdo da LDB. Veja, são 92 artigos e mais 8 artigos desdobrados. Na educação básica,
que referenciam, evidentemente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 artigos ainda na parte referente à educação superior. Grande desafio. E aí, veja bem, de onde vem o cursor 4D? Como você facilmente pode perceber, é o D de direcionamento, decomposição, densidade e domínio. Vamos sobrevoar estes 4 espaços legais estruturantes. Isso lhe vai propiciar uma visão de conjunto, o que já lhe oferece, e é muito importante, uma paisagem mental sobre sistemas de ensino, de articulação legalmente impositiva entre eles, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E mais, oferece um zoneamento perceptivo entre sistemas público e sistema privado de ensino. E, por fim, entre a educação básica e a educação superior. De logo, você já passa a enxergar a organização do ensino regular com outras lentes, percebe? Agora, vamos retomar um a um os 4 patamares do método 4D através de um giro na LDB, identificando seu alinhamento estruturante. 2 questões iniciais devem ser apresentadas como ponto de partida para destravar o estudo da LDB por parte de candidatos e candidatas em contexto preparatório para concurso público. A primeira questão que você deve fazer a você mesmo e a você mesma é: eu conheço a estrutura da lei que devo estudar? Observe bem. A estrutura configurativa da LDB compreende 9 títulos, 6 capítulos, 6 seções e 92 artigos. A ideia é fixar bem os títulos. Vamos destacar. Título 1, da educação. Título 2, dos princípios e fins da educação nacional. Título 3, do direito à educação e do dever de educar. Título 4, da organização da educação nacional. Título 5, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. E aí abre-se um ângulo extraordinário para a questão dos currículos. Título 6, dos profissionais da educação. Título 7, dos recursos financeiros. Título 8, das disposições gerais. E, por fim, título 9, das disposições transitórias. Este é o cartão de visita, o cartão de apresentação da LDB. Ele lhe oferece uma visão longitudinal do texto legal. E mais, lhe dá uma oportunidade de você se testar. Você já pergunta como? Levantando pontos e aspectos legais e tentando responder você a questão que você mesmo, que você mesma fez, localizando e situando onde estes pontos, estas questões se encontram. E aí observe, o grau de acerto sinaliza o grau de direcionamento, decomposição, densidade e domínio que você é capaz de alcançar pilotando com segurança a legislação da educação. Vem agora a segunda questão, que é: diante dessa longa esteira de 92 dispositivos legais à minha frente, eu preciso estudar com o mesmo afinco e com o mesmo esforço e com o mesmo tempo e me permita, com a mesma dedicação, cada um dos 92 artigos da LDB? A resposta é não, não e não. Neste caso, qual o seu referencial pontuado para um procedimento equilibrado e eficaz no manejo do seu programa de estudos? O seu referencial primeiro deve ser invariavelmente o edital do concurso. A sua atenção e a sua concentração devem prender-se de partida a conhecer o edital. Por isso, leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Com o edital, com suas sequências, com suas diferentes dobras, temas, assuntos, aspectos e focos. Tudo isto, evidentemente, é
o que eu chamaria de parâmetro determinante do seu plano de estudos. Sabe por quê? Porque o edital contém os aspectos e dispositivos considerados mais relevantes. Na visão de quem? Na visão do sistema de ensino, município, estado, DF, para o qual você vai prestar exame e, por isso, para o qual você deve se direcionar viajando com ele. Este é o seu cursor. Ou seja, o edital deve eleger para o concurso questões direcionadas às diretrizes e bases da educação nacional com implicações mais relevantes na organização daquele sistema de ensino para o qual você se candidata a ingressar depois do seu concurso exitoso. Capturados os focos do edital, parte-se para o texto da LDB, tentando descobrir onde o edital aterriza na LDB. Esta é a razão por que os cursos preparatórios são tão importantes, sob a orientação de seus experientes e qualificados professores e professoras. Passamos agora à arquitetura do método 4D, percorrendo cada um dos andares do alinhamento metodológico. Ou seja, vamos fazer nossa primeira imersão no método propriamente dito. E, como destacado no início de nossa apresentação, o primeiro patamar é exatamente o representado pelo direcionamento. Vamos a ele. O direcionamento é constituído de fatores legais, que ao longo de nossa apresentação, conversa, nós vamos nos referir como FALES. O FA, a primeira sílaba de fatores, e o LE, a primeira sílaba de legal. Então, fatores legais. FALES. A sigla foi escolhida propositadamente, porque é alguma coisa que precisa ser dita, que precisa ser explicitada. Então, o direcionamento constitui-se dos fatores legais que circunscrevem o campo de aplicação da LDB. Aqui, vale lembrar, em teoria do conhecimento, fator é o que determina algo. Qualquer elemento que concorre para um resultado. Por isso, estamos usando a expressão fatores legais. Bom, no fator direcionamento, posicionam-se 5 elementos, portanto, 5 FALES. Quais são eles? Conceito, contexto de referência, vínculos de educação escolar, princípios e fins da educação e princípios de administração do ensino. Você observa aqui, do lado direito, que nós estamos indicando para cada um desses componentes do direcionamento, do patamar direcionamento, o texto legal onde esses diferentes ângulos são apresentados. Significa dizer que em direcionamento você vai destacar o conceito que se encontra onde? No artigo 1º e em parte do artigo 2º. E a abrangência que se encontra no artigo 1º. E assim por diante. Muito bem, no corpo de direcionamento, nós vamos destacar garantias que fazem parte do título 3º e que diz respeito ao direito à educação e do dever de educar. E aí estão referenciados os textos legais com artigos respectivos, incisos e alíneas que falam exatamente desse aspecto das garantias. Muito bem. Agora uma coisa muito importante. Em um texto legal, é preciso você observar o que é o foco e o que são aspectos ligados a esse foco. Então, nós estamos chamando no método 4D estes aspectos ligados ao foco, nós estamos chamando de condicionalidade. Então, nós temos aí, observando, em organização da educação básica obrigatória e gratuita, nós temos como condicionalidades 2 tipos de atendimento e nós temos ainda diferentes tipos de acesso, com
a indicação dos textos legais onde eles se encontram. Anteriormente tínhamos 2 tipos de acesso, agora nós temos mais um, são 3. E temos também como condicionalidade 3 tipos de oferta. Elas estão destacadas aí sob o ponto de vista de descrição e referenciadas sob o ponto de vista da indicação do artigo e dos incisos. Continuando, em direcionamento, sempre vinculado a direito à educação e do dever de educar, nós temos esses 3 grupos de condicionalidades com os referenciais dos artigos. E uma coisa importante, você observa que nós usamos aí a expressão dimensões compósitas. Compósito é tudo aquilo que contribui para compor algo. Significa dizer, eu tenho o foco do artigo e esse artigo tem algumas derivações que aparecem aí sob a denominação, como já destacado anteriormente, de condicionalidade. Muito bem, nós vamos agora, dentro desse patamar de direcionamento, verificar o grupo de incumbências envolvendo União, Estados, municípios, escolas e docentes. Então, nós temos as incumbências indicando o artigo e indicando a responsabilidade de quem, a quem cabe essa e aquela incumbência. Vamos ilustrar. Nós temos aí no artigo 8º a incumbência exatamente da União, a quem cabe a coordenação da Política Nacional de Educação. E de que forma? De 2 formas, articulando ou exercendo função normativa, redistributiva e supletiva. Então você observa aí um exemplo claro e concreto de fale, de fator legal. No primeiro caso, articulação, e no segundo caso, exercício da função normativa. Continuando, no caso dos sistemas de ensino, tem-se que destacar não apenas quais são os sistemas de ensino que estão indicados aí, o sistema federal, sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal, sistemas municipais de ensino, com as referências legais, artigos e incisos, mas chamando a atenção para o FALE 1, FALE 2 e o FALE 3. Aí você indo lá, artigo 16, inciso 1, 2 e 3, você vai ter que, na tarefa de se preparar bem para o concurso, verificar nesse artigo 16 o que é um fator legal importante que está lá. Ainda no aspecto de direcionamento, nós vamos para a composição da educação escolar. A composição da educação escolar é um desdobramento do título 5º, que trata dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Então, essa composição, que se desdobra no campo da educação básica, que é o objeto da nossa apresentação, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós temos as indicações do artigo, que é exatamente o artigo 21. Bom, aí nós saímos da parte de níveis e vamos para a parte de modalidades, com destaque para a educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação quilombola, EAD, EJA e educação das pessoas surdas. E os referentes dos artigos indicados na coluna do lado direito. Bom, nessas modalidades, observe bem como o método 4D vai facilitar o seu estudo. Você se lembra que nós, quando começamos a tratar exatamente do primeiro patamar do método 4D, nós destacamos esses elementos que estão do lado esquerdo: conceito, finalidades, princípios, organização, e aqui acrescentamos duração. Então fizemos isso lá e agora vamos fazer isso aqui, com a indicação dos artigos e dos dispositivos legais. E você observa que, dentre as modalidades, a última a ser destacada é a educação bilíngue de surdos, que é uma modalidade que ganhou, em tempos mais recentes, uma importância marcante no texto da LDB. E aí, neste caso, nós vamos trabalhar com a mesma esteira de elementos de estudo: conceito, finalidades, princípios e organização, referido a níveis e a modalidades, e referidos a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Então, observe, então, para fortalecer o nível de compreensão do uso do método 4D, nós estamos destacando uma das modalidades de ensino, aquela que foi mais recentemente incorporada ao texto da LDB, e mostrando a você que você vai trabalhar com aquela mesma esteira de elementos de categorização do estudo: conceito, finalidades, princípios de organização e duração. Muito bem, assentada sob o ponto de vista visual, mental e compreensivo, o campo estruturante da LDB, envolvendo conceito de educação escolar e sua correspondente estrutura no modo direcionamento, passamos ao segundo componente do método 4D. Qual é ele? Decomposição. Aí você vai constatar como tudo vai ficando mais simples, mais fácil e mais diretamente assimilável. Neste caso, nós vamos percorrer cada nível de ensino e cada modalidade de educação. De que forma nós vamos fazer isso? Evidentemente, sempre tendo o cuidado de fazer a vinculação daquele patamar que é objeto do seu plano de estudo com o patamar anteriormente destacado. Ou seja, fazendo uma conexão entre direcionamento e decomposição. Mas pergunta você, e com justa razão, decomposição, o que vamos decompor? Ora, nós vamos decompor o elemento direcionamento. Chamaria atenção para facilitar o processo de fixação da ideia que nós trazemos para você, que na aprendizagem escolar a gente fala em desmontar uma ideia, desmontar um conceito, desmontar uma palavra, desmontar uma regra gramatical, desmontar um princípio matemático. Aqui, no método 4D, vamos decompor a estrutura organizativa da LDB, segmento Educação Básica, através do patamar decomposição. Inicialmente, dizia eu, o método 4D, no patamar decomposição, que é o patamar objeto de nosso mergulho nesse momento, desoculta 3 blocos. Quais são eles? Vamos lá. No bloco 1, distribuição e alinhamento do tempo escolar, incluindo carga horária mínima anual, distribuição mínima dos dias letivos, do efetivo do trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Não se esqueça, aí há várias condicionalidades. Por exemplo, você não pode simplesmente dizer carga horária anual 800 horas. Você não pode simplesmente dizer duração do ano letivo 200 dias. Não, você tem que dizer carga horária mínima anual 800 horas e distribuição por no mínimo 200 dias. Então, esse mínimo está ligado ao fator condicionalidade. Porque no concurso, evidentemente, virá aqui uma ou outra questão que omite um detalhe e que compromete exatamente o nível de acerto da sua prova. Nós temos, no artigo 24, procedimentos para a classificação dos alunos. Então, há 3 tipos de procedimento. Agora, tão importante quanto isso é você verificar quais são os fatores de condicionalidade. E aí, para você saber disso, você vai para a coluna do lado direito. Você tem promoção, artigo 24, e tem o inciso 2 e a linha A. Você tem, no processo de classificação dos alunos, transferência. Você tem uma condicionalidade, que está indicada também na coluna. E assim por diante. Muito bem. E agora nós chegamos ao bloco 3. Como se dá a progressão regular dos alunos? E aí, esse bloco 3, ele é de uma importância capital, porque ele reúne, congrega, junta as regras comuns de organização da educação básica no nível fundamental e no nível médio. Observe que aí não está incluída a educação infantil. E isso faz
referência exatamente ao conteúdo dos artigos 24 e 25. Então, você tem as várias formas de progressão, as várias formas de composição de classes e turmas, as várias formas de verificação do rendimento escolar e a forma de controle de frequência com a indicação dos incisos ligados ao artigo 24. E, continuando, a expedição de documentos escolares. Que documentos são esses? Históricos, certificados, etc. Você vai lá ao inciso 7. Ampliação da carga horária mínima. Você vai lá ao parágrafo 1º. E oferta de educação de jovens e adultos e oferta de ensino noturno. Você vai ao parágrafo 2º do artigo 24. E no artigo 25, você vai observar cuidadosamente a relação adequada entre número de alunos e de professores e carga horária e condições materiais da escola. Esse conteúdo, essa relação, ela está exatamente apontada e definida no artigo 25. Aqui, concluímos o feixe de disposições gerais do capítulo 2º, seção 1ª, com foco na educação básica e nas disposições gerais. Saímos, portanto, agora do cenário das regras gerais, nos termos do artigo 24, para ingressar no corpo dos dispositivos específicos de cada um dos níveis de ensino, começando por quê? Se nós estamos falando em nível de ensino, o primeiro nível de ensino do ensino fundamental é a educação infantil. Então, começando pela seção 2 da educação infantil. Vejamos como vamos avançar com maior desenvoltura. Pergunta você, como assim? Observa lá, olha, retornamos àquela categorização inicial que vem sendo repetida, conceito, finalidades, princípios e organização, com a indicação dos dispositivos legais, incluindo artigos e incluindo incisos. Depois, usamos o mesmo conjunto de elementos que constitui a esteira para o alargamento e aprofundamento do estudo da LDB no capítulo Ensino Fundamental, e que são conceitos, finalidades, princípios, organização e duração, com a indicação dos artigos e seus desdobramentos. E aí chegamos, evidentemente, ao último componente do ensino médio, para cuja imersão nossa, sob o ponto de vista de fixação do conteúdo daquilo que está na LDB, usamos a mesma esteira de elementos referenciais, conceito, finalidades, princípios, organização e duração. E aí, nós vamos, ao analisar essa esteira de elementos, que vem sendo reiteradamente usados para facilitar a nossa aprendizagem do conteúdo da LDB, nós vamos, como acabamos exatamente de viajar sobre o corpo legal normativo do ensino médio, nós vamos colocar aí a educação profissional técnica de nível médio. Usando o quê para facilitar o nosso estudo? Os mesmos elementos de referência, conceito, finalidades, princípios, organização e duração, com a indicação dos dispositivos legais. Fazemos o mesmo na parte da educação de jovens e adultos. E aí, uma coisa importante, nós vamos repetir o mesmo procedimento de referentes de análise e aprendizagem no que diz respeito à educação profissional e tecnológica. Um esclarecimento importante que leva muita gente a perder ponto nos concursos. A formação profissional com larga abrangência assambarca os processos formativos voltados para conhecimento aprofundado dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, preparação para o trabalho em diferentes níveis. Não por acaso, no ensino médio, as áreas de conhecimento estão aditadas sempre com a expressão e suas tecnologias, está lembrado? E ainda a relação educação, ensino, formação, qualificação, que são conceitos, termos associados indistintamente aos atributos profissional, técnico e tecnológico.
Isso significa que os dispositivos legais focados na profissionalização evoluíram em concepção, portanto, no entendimento, passando a referir-se a processo específico encorpado em modalidade educativa. As mudanças incidem na relação da educação profissional tecnológica com o ensino médio, com os artigos referenciados para facilitar o seu plano de estudo. Até a década de 90, a expressão legal educação profissional referenciava apenas cursos de nível básico e de nível médio, não é? A LDB, Convergência a partir de 96, regula as graduações tecnológicas, ou seja, regula os chamados cursos superiores de tecnologia, ou formadores de tecnólogos. E, como consequência, a educação profissional normativa-se como modalidade de ensino no âmbito da educação superior. Com essa alteração da LDB, isso já vem lá de 2008, passa a vigorar a denominação legal educação profissional e tecnológica. Mesmo assim, a regulamentação da educação profissional, os legisladores continuam usando uma linguagem aqui e ali dúbia. De que forma? Observa. Associa-se à educação básica o termo técnico. Fala-se em educação profissional técnica de nível médio. E associa-se à educação superior o termo tecnológico. Fala-se em educação tecnológica de graduação e pós-graduação. Entendeu? Muito bem. Com isto, nós esgotamos o segundo patamar do método 4D. Muito bem. Nós acabamos de percorrer os dois primeiros patamares do método 4D: direcionamento e decomposição. Agora, nós vamos fazer a nossa imersão no terceiro patamar, que é exatamente densidade. O patamar densidade alinha-se direta e de forma totalizante em cada nível escolar, o que implica uma relação direta com o segmento de decomposição. Por quê? Exatamente porque cada nível referenciado contém as finalidades da educação, os objetivos precípios da educação, os princípios de administração do ensino e as finalidades de cada nível do ensino, com todas as indicações que estão aí na tela. Em consequência, quem estuda a LDB deve olhar para o patamar densidade relacionado ao painel legal pedagógico posicionado em 3 patamares aos quais se chega, percorrendo um conjunto de degraus, representado por quê? Pelas disciplinas. 2, uma linha de degraus em sequência legal, as áreas de conhecimento do currículo. São as rampas do currículo. E 3, uma esteira de conteúdos e áreas a escalar, que são exatamente as escadas do currículo total. Antes de prosseguir, vamos lembrar que o vocábulo densidade tem carga polissêmica, ou seja, tem uma significação muito ampla, diluída, extrapolante, e se refere a o que é compacto, o que é espesso. Mas se refere também o que indica riqueza de conteúdo. Se refere ainda ao que sinaliza profundidade e complexidade. E, por fim, refere-se ao que possui um grau de aglomeração e de intensidade de elementos, medida e conferida a partir de uma avaliação das trocas cognitivas, culturais, organizativas, socioeconômicas e contextuais. Na educação básica, a vertente currículo direciona-se e deve corresponder estruturalmente a 3 níveis escolares, nos termos do artigo 21, como nós já vimos e já sabemos. E irradia-se por 2 patamares organizativos. Quais são esses 2 patamares? Bom,
Antes, perguntemos quais são os níveis escolares: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso para refrescar nossa memória. Muito bem. E quais são os dois patamares organizativos? De um lado, Base Nacional Comum Curricular. Do outro lado, parte diversificada. E aí, nós vamos para o patamar 1, que é exatamente o patamar dos degraus, que aqui representa-se este patamar pelo box 1, que inclui exatamente as disciplinas: língua portuguesa, línguas maternas indígenas, matemática, educação física, arte, história, história do Brasil, história e cultura afro-brasileira e indígena, inglês, geografia, sociologia, filosofia, biologia, física e química, com as indicações referidas aos respectivos artigos. Então, esse conjunto aí, esse universo de conteúdos, evidentemente está referenciado a um elemento fotográfico das disciplinas da educação básica. Agora vamos para o box 2, que são os estudos curriculares obrigatórios com abordagem transversal, e que no texto da LDB trata-se de conteúdos relativos a direitos humanos, prevenção das formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, conteúdos sobre direitos das crianças e dos adolescentes, educação alimentar e nutricional, símbolos nacionais. Esta visão do conteúdo da LDB, metaforicamente apresentado aqui como se fosse uma escada que tem degraus, que tem rampas, e cuja soma desses elementos resulta no currículo pleno. Então, essa visão, ela nos oferece uma compreensão do conjunto dos conteúdos da LDB voltados para a estruturação do currículo. E currículo, como nós destacamos, é densidade. Mas currículo precisa ser compreendido também numa dimensão de articulação em que, de um lado, nós temos os elementos da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, do outro lado, os conteúdos referentes à parte diversificada, numa terceira perspectiva, os conteúdos referidos nos temas transversais, e tudo isto somado para a composição dinâmica, efetiva e, sobretudo, propositiva sob o ponto de vista de resultados, representado na proposta pedagógica de cada escola. Vale ainda destacar que existem diretrizes complementares aos conteúdos curriculares. Isso está no artigo 27 da LDB. E é muito importante valorizar a leitura, a compreensão e a fixação do conteúdo desse artigo. Por quê? Porque nós estamos tratando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E esse artigo 27 tem diretrizes acrescidas à constituição dos conteúdos curriculares e que diz respeito a 1. Difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração às condições de escolaridade dos alunos e das alunas em cada escola. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e de apoio às práticas não formais. Então, este conjunto de diretrizes contribui para um enfeixe da percepção e da compreensão do currículo da educação básica. Valorize o artigo 27 numa composição de estudos em preparação para um concurso na área pública, envolvendo ora estados e Distrito Federal, ora municípios.
Neste passo, nós alcançamos o segmento domínio do método 4D, segmento que abrange 2 marcos legais da LDB que se entrecruzam com o marco densidade no segmento currículo que nós acabamos de considerar. Quais são eles? Primeiro, profissionais da educação e segundo, recursos financeiros. Profissionais da educação é um conteúdo que está referenciado no artigo 61 até o artigo 67, recursos financeiros, cuja referência se encontra no artigo 68, começando, e concluindo no artigo 77. Muito bem. Os profissionais da educação que compõem o patamar domínio, como eu acabei de ressaltar, constituem temática alojada no título 6º e recursos financeiros, temática alojada no título 7º. Vamos tratar dos profissionais da educação. E vamos tratar, a essa altura, imagino eu, de uma forma muito amena, muito agradável, muito leve, porque nós já temos mentalizado aqui aquela esteira de elementos que fazem com que a gente vá fazendo a imersão na LDB de uma forma muito mais fácil, muito mais clara e compreensível, que são eles conceito, finalidades, princípios e organização. Só que aqui, no caso específico dos profissionais da educação, eu chamaria a atenção para o seguinte: no componente finalidades, você tem que levar em conta que as finalidades se referem à formação dos profissionais da educação. E no conceito princípios, nós estamos tratando dos fundamentos de quê? Dessa formação. Pois muito bem. Então, uma vez tendo mentalizado esses 2 elementos angulares, finalidades e princípios, o que resta? Resta exatamente você compreender, enxergar como se dá a organização da formação dos profissionais da educação. E tudo isto, conceito, finalidades, princípios e organização, está referenciado na coluna da direita com a discriminação dos artigos e seus desdobramentos. Esse 4º componente do método 4D, denominado de domínio, ele pode causar algum espanto a você. E eu já diria, não se espante com o termo, que aqui simplesmente encerra a demarcação do proposto alinhamento metodológico 4D. E eu chamo a atenção porque eu próprio, quando me decidi por esse termo, achei que ele era pleno, mas que era também possível encontrar alguma resistência. E eu fui fazer um exame mais detalhado, começando pelo dicionário, portanto, a carga denotativa da palavra domínio, e sob o ponto de vista dicionarístico, o termo abarca uma ampla gama de sentidos, na verdade eu identifiquei 14 sentidos, mas que à luz de uma dimensão técnico-legal e formativo-pedagógica, referencia o quê? Referencia condições de influir decisivamente em contextos operacionais da educação escolar e em situações processadas do ensino regular, em procedimentos integrados, articulados e interdependentes de quê? Do ato de ensinar e de aprender. Tendo em vista, observe bem, de um lado, a garantia do padrão de qualidade, que é um elemento de identificação técnico-pedagógica e política necessária, e que por isso repousa já no início da LDB, no artigo 3º, inciso 9º, e, em segundo lugar, na ampla moldura legal do direito à educação, mas não é de uma educação qualquer, é de uma educação de qualidade para todos e para todas,
com padrões de desempenho esperados de acordo com dispositivos da própria LDB, como é o caso do artigo 35A, parágrafo 6º. Inclui, portanto, fatores de positivação de resultados. Vamos nos lembrar aqui e agora do dispositivo da LDB, que trata das disposições gerais da educação básica e que está assim formulado. E eu destaco, dada a sua importância, a União estabelecerá os padrões de desempenho esperados, e no caso o texto legal se referia especificamente ao ensino médio, mas vamos lembrar que o ensino médio é exatamente a porta de oclusão da educação básica, a última etapa. Então, padrões que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir de quê? Exatamente da Base Nacional Comum Curricular. O patamar domínio, alongando-nos exatamente na busca de uma melhor compreensão do que ele significa na proposta ora apresentada, o patamar domínio envolve duas vertentes. E aqui, vertente significa aquilo de que se trata, aquilo de que se fala, aquilo que é objetivo de discussão ou ainda refere-se a uma superfície a considerar. Quais são as duas vertentes do patamar de densidade? Vertente número 1, profissionais da educação. Vertente número 2, recursos financeiros. Na vertente número 1 está a referência feita pelo artigo 61. E na vertente número 2, que trata dos recursos financeiros, os conteúdos, os dispositivos legais que vão do artigo 68 ao artigo 77. O quarto e último marco legal do derradeiro segmento do método 4D, domínio, precisamente o posiciona no título 7º, portanto, no antepenúltimo título da estrutura da Lei 93/94, que circunscreve a gênese dos recursos públicos para o financiamento da educação. Como já destacado anteriormente, cobre o alinhamento dos artigos 68 a 77. Seu título, dos recursos financeiros. Muito bem, considerando as dobras legais do tema, entrelaçadas estas dobras e corresponsabilizadas sob o ponto de vista das instâncias envolvidas, vamos transformar o alinhamento segmental do método 4D no patamar domínio. Observe bem, vamos transformar em 10 dimensões. E eu estou propondo isso de forma muito enfática. Porque, como se trata de uma temática que normalmente causa um pouco de embaraço e desconforto a todos aqueles que se preparam para enfrentar concurso na área de educação, eu imaginei que apresentando isto de uma forma mais didática seria mais fácil. Daí porque, repito, nós vamos transformar o alinhamento segmental do método 4D em 10 dimensões. Com este direcionamento, vamos direto ao ponto do financiamento e damos a você, concurseiro e concurseira, mais clareza, com maior e mais precisa compreensão das diretrizes da LDB neste campo. Você verá. Dimensão número 1, MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Olha lá, retornamos àquela grade de elementos de imersão na LDB, conceito e abrangência. Começamos com isto e estamos chegando ao término dessa jornada, espero que maravilhosa, para ajudar você. Repetindo, e aí nós estamos nos reportando ao artigo 70. Dimensão número 2, origem dos recursos públicos destinados à educação. De onde vêm esses recursos e da parte de quem? Isso está fixado no artigo 68. Dimensão número 3, percentual a ser aplicado por cada um dos entes federados. Só para relembrar, União, Estados, Distrito Federal e municípios.
Isso nos assegura uma visão federativa de financiamento. E o artigo de referência é o 69. Dimensão número 4. Despesas excluídas do conceito legal de manutenção e desenvolvimento do ensino. É muito importante isso. Isso não está na LDB por acaso. É porque os recursos para a educação eram usados de forma tão diluída, tão com pouco escrúpulo, que o legislador achou importante dizer o que constitui recursos para a educação e ainda dizer o que não constitui recursos para a educação. Por isso que a dimensão número 4 trata de despesas excluídas do conceito legal de manutenção e desenvolvimento da educação. Ou seja, aquilo que está fora do alcance do financiamento da educação. Isso é o objeto do artigo 71. Dimensão número 5, condições para o estabelecimento do padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental. Observe bem, padrão mínimo. Esse mínimo, esse atributo é uma condicionalidade. E isso aparece muitas vezes como casca de banana nos concursos. Quais são os fatores a considerar? Isso está lá no artigo 74. Dimensão número 6. Focos do exercício de ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados. E ainda formas de correção e de garantia. Esse é objeto do artigo 75. Dimensão número 7. Além da destinação de recursos às escolas públicas, os recursos públicos poderão ser destinados a quem mais? Aí você tem a definição disso no artigo 77. Porém, não é tudo ter a definição. Saber responder o a quem mais. É importante saber responder a quem mais e, sobretudo, sob que condições. Porque é isso aí que dá derivações na forma de perguntar e na forma de você se equivocar na resposta. Dimensão número 8. No caso da falta de vagas e de cursos regulares da rede pública no local de domicílio do educando, os recursos públicos podem ser destinados a bolsas de estudos para a educação básica. Ok, está certo? Está. Tem previsão no artigo 77. Porém, é preciso ir além, porque esse dispositivo suscita da parte do legislador a necessidade de destacar uma característica. Isso está lá no parágrafo 1º. Se trata do perfil do demandante da bolsa. A dimensão número 9. As despesas comuns voltam-se para a consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis de ensino. E aí, isso está alojado como dispositivo no artigo 70. Mas observe, duas coisas importantes. Já vi questões cuja formulação foi referenciada a esse conteúdo, mas conduzindo o aluno concurseiro, a aluna concurseira, a deslizes. Então, observe bem, as despesas comuns voltam-se para a consecução dos objetivos básicos das instituições de ensino de que tipo? De todos os níveis de ensino. Não é só da educação básica e não é só da educação superior. É da educação escolar, que é aquela que está referenciada lá, já no artigo 1º e no artigo 2º da LDB. Portanto, já na introdução da LDB. E a dimensão número 10, o controle e a prestação de contas do dinheiro da educação requerem acompanhamento rigoroso. O repasse de recursos ao órgão responsável pela educação deve obedecer a prazos fixados nos incisos 1, 2 e 3, de tal sorte que não haja retenção indevida por parte das instâncias repassadoras. Até porque o eventual atraso dos repasses conduz a duas consequências onerosas. Primeira, correção monetária dos recursos retidos. E segunda, responsabilização civil e criminal das autoridades praticantes da redenção. Trata-se de previsão legal
Para quê? Para assegurar que os recursos da educação não sejam usados de forma inadequada e ainda para que o funcionamento regular das escolas não sofra qualquer tipo de descompasso. Essas circunstâncias referentes a prazos e penas têm, da parte do legislador, exatamente a necessidade de mostrar que se trata de um recurso público que vindo da sociedade, deve para esta sociedade retornar e retornar de forma igualitária. Por quê? Porque todos são iguais perante a lei. E por quê? Porque a educação é direito de todos.